Seguindo no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, do Espírito Patrícia, ela e uma turma de amigos, né, estão fazendo um curso para entender, né, compreender, para aprender sobre o mundo espiritual. E o capítulo que a gente se encontra agora, que a gente acabou de começar, é Causa e Efeito, né, que fala de um assunto que já foi muito lido, discutido, comentado, mas que sempre traz uma nova forma de interpretar, de ver, um nuance novo sobre essas questões que envolvem o nosso futuro de acordo com o que foi o nosso passado. E seguindo aqui, vou subir só um pouquinho aqui. Aliás, nem precisa. Começar daqui desse parágrafo anterior. As reações, os efeitos, podem ser tanto para a felicidade como para o sofrimento. Uma pessoa que viveu no bem tem logo ao desencarnar a reação de um socorro, da felicidade no plano espiritual. Os efeitos do bem, que trazem paz e harmonia, não precisam ser modificados. Já os do sofrimento, podemos, pelo livre-arbítrio e vontade, anular ou suavizar. Mas nosso estudo é sobre os efeitos pela dor, pelo sofrimento. Então, ele deixa claro já aqui que eles não vão falar sobre esse assunto de maneira ampla. Nesse capítulo específico, né, o que seria a aula que eles estariam dando aos espíritos que estão fazendo o curso, é falar especificamente desse ponto que eles devem se focar, que são os efeitos causados pela dor, pelo sofrimento, que a gente já começa a entender que não são obrigatórios, são imposições da nossa própria maneira de ver e interpretar as coisas. Se a gente souber levar tudo que acontece com a gente com mais leveza, com mais compreensão, com mais amor, a gente não só pode suavizar muito esses efeitos dolorosos, como até anular cada um deles, dependendo de como a gente consegue reagir a tudo ao nosso redor. Todos nós poderíamos falar, dar opiniões e contar a própria história. Murilo foi o primeiro. Quando encarnado, tive o braço e a mão direita sempre feridas. Quando elas secavam, deixavam meu braço negro. Doía muito. Sofri com isso, desde menino até minha desencarnação. Só depois de algum tempo socorrido, internado em um hospital da colônia, foi que sarei. Há pouco tempo, pude saber o porquê da minha doença, que nada e ninguém conseguiu curar. Na minha outra existência, fui um coronel orgulhoso e surrei vários negros escravos por serem preguiçosos. Desencarnei, sofri muito, e culpava o braço e a mão que seguravam o chicote. Reencarnei sentindo-me culpado e uma doença veio queimar os fluidos negativos que eu mesmo gerei pelo remorso. Olha que interessante isso, né? A gente lê essa história do causa e efeito, né? E como eu comecei a falar antes, né? Essa coisa do sofrimento, da dor que a gente passa, e alguns acham que é obrigatório passar pelo que aprontou no passado, geralmente são criações da nossa própria mente, do nosso remorso, da nossa não compreensão, da nossa falta de perdão a nós mesmos. Quer dizer, ele passou por um processo em que ele mesmo gerava aquela culpa, aquela energia
desestabilizada, desarmonizada, e aquelas vibrações acabaram por promover uma doença que ele poderia ter evitado se ele conseguisse lidar melhor com tudo isso, compreender melhor seus feitos, se perdoar e trabalhar para que essa situação não fosse repetida nem por ele e nem por outros, né, com os quais ele tivesse contato caminhando junto. Lauro também contou sua história. Encarnado, desde pequeno tive asma. Por toda a minha existência tive crises que muito me incomodavam e sofri. Era pobre, meus pais desencarnaram e tinha de trabalhar para me sustentar, já que meus irmãos, igualmente pobres, não podiam cuidar de mim ou me sustentar. As crises faziam com que faltasse ao trabalho e fui muitas vezes despedido. Sentia muita falta de ar quando ficava muito mal. Internava-me em hospitais. E foi numa dessas vezes que desencarnei, sendo enterrado como indigente. Mas fui resignado. Sentia que era merecido o meu sofrimento. Muitas vezes chorei, mas não me revoltei. Desencarnei e fui socorrido, porque todos os que sofrem com resignação, como eu, têm a bênção de um socorro. Isto se a pessoa foi boa. Tive que ficar internado no hospital para tirar a impressão da doença, que tanto me afligia. Há algum tempo soube que fui suicida na existência anterior. Por motivo bobo, danifiquei o corpo perfeito, destruindo-o imprudentemente. Suicidei-me por um amor não correspondido. Atirei-me num rio fundo, morrendo afogado. Laura emocionou-se ao narrar. Dona Isaura aproveitou para dar alguns esclarecimentos. Nem todas as reações e efeitos têm causas semelhantes. Nem todos que sofrem de asma agiram como Laura. Os motivos são muitos para se ter uma existência com falta de ar. Laís também quis falar. Encarnada, fui casada com uma pessoa boa. Tentei tudo para ter filhos e não consegui. Vivi frustrada e desejosa de ser mãe. Depois de um tempo desencarnada, querendo saber o porquê de não ter filhos, soube que na existência anterior fiz muitos abortos, somente porque não queria deformar meu corpo. O companheiro fora também o mesmo dessa existência e me incentivava a abortar. Quer dizer, até agora a gente viu tudo relações diretas, né, com o passado. Todos os sintomas, né, todas as dificuldades estavam relacionadas diretamente com algo que foi provocado ou iniciado, né, numa vida precedente. Mas havia realmente necessidade de ser assim? Se eles tivessem mais tempo, talvez, de refletir, de compreender seu erro, se perdoar, o principal ponto que eu vejo, né, nessa coisa de causa e efeito é a capacidade que cada um de nós tem de entender e se perdoar. Isso pode gerar um futuro muito diferente, levando em conta isso de você entender e se perdoar, e não se perdoar, achar que você é culpado, você merece passar por uma dificuldade, merece ser castigado devido ao erro que você cometeu. Silvio, eu lembrei de uma coisa que você está falando, que eu venho pensando muito sobre isso, né? Até a gente já comentou sobre isso tudo, né? Toda essa história que a gente vem de culpas e castigos pelas culpas e tal. E
Ontem você comentou sobre, acho que foi ontem quando você falou sobre as religiões, da gente tirar aproveito, não sei se foi ontem ou segunda, não sei, de todas as religiões, de todos os caminhos, da gente respeitar, né? Não foi assim, mas assim, eu entendi também, do respeito a todas as religiões, a todos os caminhos, que a gente né, não deve, sei lá, né? A gente, assim, às vezes faz esses julgamentos contra alguns caminhos. E eu agora, nesse momento, eu acabei de levar um chamado sobre isso, porque eu sempre, assim, respeitando aqui todos os caminhos e tudo, mas, assim, aquela história de aceitei Jesus, estou perdoado, que tem, né? E eu sempre fiz crítica a isso. Porque às vezes eu vi as pessoas falando assim, eu entrei para estar assim, eu aceitei Jesus e agora eu tô perdoado. E eu vou dizer, aceitou Jesus, depois que fez, não sei o quê. Eu sempre fiz muita crítica. E agora, nesse momento, eu falei assim, gente, não é aceitar Jesus nesse. É claro que nós seres humanos, a maioria fala isso da boca para fora, mas realmente, se a gente realmente aceitar, né? Jesus, o que ele fala, se realmente a gente entrar nisso, a gente não precisa passar, né, por essa coisa de causa e o efeito ou essa sensação de castigo ou de que eu tenho que ser punido por alguma coisa errada que eu fiz. Se realmente eu aceitar Jesus. Foi agora que eu me toquei disso. Não quer dizer que todo mundo, né? Mas até de eu respeitar o outro caminho, né? Com essa frase e entender isso. Eu achei interessante agora isso, viu? Isso é super interessante mesmo, porque é uma coisa que faz parte da gente, né? Isso é inevitável, né? É quando a gente acha que precisa, né, pagar alguma coisa, né? Se a gente tem uma dívida, tem que pagar de qualquer jeito. E não é assim, não funciona assim. Claro que não é desse jeito. Fui na igreja, rezei 2 Palmos Nossos, estou curado, estou livre de qualquer apunhação, como você estava falando. Também não funciona assim. É uma coisa muito íntima e muito verdadeira. É uma conscientização muito profunda. Não é um simples arrependimento de algo que você fez que gerou mal-estar, ou prejuízo, ou dor, ou sofrimento a alguém, ou até a você mesmo. É compreender as entranhas daquela situação, vivenciar e saber que isso foi feito num momento de desarmonia, de desequilíbrio, mas que não pode mais ser repetido porque você entende como aquilo funciona. Você sente aquilo em cada partícula do seu ser existente, que aquilo não faz parte de você. E isso ainda tem uma certa dificuldade, às vezes, né, a humanidade como um todo. E essa relação que você estava falando, né, foi na segunda-feira que eu dei uma reclamada em relação ao termo esotérico. Porque o espírita tem o hábito de chamar toda pessoa que lida de forma diferente com a espiritualidade ou com os seres de outros orbes de esotérico. E, para mim, isso soa da mesma forma quando chama essas pessoas que vêm de uma forma diferente de esotéricos, como o católico meio desarmonizado também, que chamam um umbandista, o próprio espírita, de macumbeiro. Para mim, soa com a mesma falta de respeito de um pelo outro. Então, essas coisas de dizer, o fulano é esotérico, isso está menosprezando a crença dele, está menosprezando o que ele acredita. Da mesma forma que quando a gente diz que um umbandista é macumbeiro, o espírito é macumbeiro, isso é pejorativo, isso é degradante. Então, as pessoas têm que parar
E da mesma forma que se parou de chamar as pessoas da raça negra de pretinho, algumas expressões clássicas pararam de ser usadas, se viram que aquilo não era adequado, foram contingências do passado que agora se compreende que não deveriam estar mais presentes. Esses termos, como o próprio termo, eu brigo muito com isso, obsessor, tem que, aos poucos, sendo retirado do vocabulário. São depreciativos e impõem um rótulo que não faz parte daquelas pessoas. Diga, Jair. Silvio, não nessa parte final, mas antes você falou, tudo aquilo que você falou envolve a oração que você iniciou e que o José falou que recebia, o amor. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou lendo relendo o livro Francisco. De São Francisco, então eles vão encarnar. Então o capítulo é 200, são 200 que estão lá e ele 201. Então ele faz uma oração e faz um pronunciamento para aquelas almas que estão ali, aquelas 200 que irão acompanhá-lo, que vai ter os percalços da vida, que esse percalço da vida levou todos esses casos que a gente acabou de ler aqui, de cada um desses. Então ele fala o seguinte, que nós temos o quê? O amor que nos indicará o caminho a seguir. Porque, querendo ou não querendo, Silvio, aquilo que você falou agora de esotérico, seja lá o que for, a nossa vida é cheia de armadilhas, pessoal. Se a gente não botar essa posição, essa oração que o Silvio falou, e depois José Alves falou, eu me abro no amor e aceito o amor, isso é muito poderoso. É que a gente, às vezes, não tem noção, mas a nossa vida foi cheia de percalços e cheia de armadilhas. E armadilhas que muitas vezes essas pessoas estão desesperadas, pensando em curar alguma coisa assim. Isso que a Diva falou, Jesus te perdoe, você tá bom. Eu vi no X aqui um garoto, uma mulher com um monte de problema, ele vai e rasga os testes, sei lá o que ele rasgou lá da mulher, diz, você está curada. Quer dizer, todo mundo cai nessas armadilhas da vida, e nós não estamos livres disso. Nós só iremos nos livrar se a gente botar o amor acima de tudo, que o amor é o filtro. E quem não sei eu que estou falando isso? Olha só que coisa linda. O que é que nós somos? Nós somos na Terra, tapados totalmente, mas tem alguns espíritos abnegados que vêm e passam mensagem para alguns médios. Esses médios reproduzem o pronunciamento de um espírito elevado de São Francisco que veio para a Terra, cara. Ele pegou aqueles 200 já escolhidos, que eram seguidores dele, e fez um pronunciamento. E a gente tem acesso a isso, de tão enriquecedor que é. E ele bota sempre isso que a gente sempre vai ter nessa tecla, o amor, em primeiro lugar, que é o divisor. A Diva não aceita isso. Como a gente também não aceita um monte de coisa aí que você acabou de falar, por quê? Porque a gente tem o amor mais cristalizado, mais transparente, mais puro na gente, é só isso. Continuando aqui. Laís Nair perguntou, você quitou o karma negativo que você mesma gerou, você se sente em paz a esse respeito? Sofri e aprendi pela dor a dar valor à maternidade, mas poderia ter adotado crianças órfãos por filhos. Se tivesse feito isso, teria anulado pelo amor o efeito negativo que criei. Talvez viesse a ter, nesta mesma encarnação, filhos. Quando amamos filhos alheios como nossos, estamos modificando a reação. Infelizmente, não soube fazer isso, fui egoísta. Aqui, né? Nesse parágrafo, ela diz exatamente o que ele está conversando. Se a gente entender as coisas que nos envolvem e deixar esse amor puro, verdadeiro, não só habitar em nós, mas crescer, produzir efeitos, a gente segue com muito mais tranquilidade, muito mais. James narrou o que se deu com ele.
Quando estava com 40 anos, fiquei surdo. É bem triste não ouvir nada. 30 anos fiquei sem escutar som algum. Também sofri um derrame que me fez ficar num leito anos seguidos. Tive muitos filhos, mas só uma filha cuidou de mim. Nesta encarnação fui bom, honesto e trabalhador. Penso, ou tenho certeza, que sofri pelos erros de outras existências. Mas não tive coragem de recordar. Talvez porque não tenha quitado tudo. Por isso estudo, quero quitar o resto, anular os efeitos dos meus erros, empenhando-me no trabalho do bem, na minha transformação interior. Olha que interessante isso. Isso é automático, acho que em todos nós. Deu alguma coisa errada na nossa vida, assim, não são coisas corriqueiras, cotidianas, né? Mas coisas realmente importantes em nossas vidas que acontecem, que é quase automático para quem tem esse pensamento de causa e efeito, né, de karma, achar que é karma, que é causa e efeito, é algum erro que eu cometi. E veja como é importante uma coisa que ele fala aqui, acho que não quitei tudo. Quer dizer, só o fato dele achar que ele não quitou tudo que devia, ele já está esperando sofrer mais na próxima oportunidade que tiver, porque ele acha que cometeu um erro e não quitou, ele não pagou a dívida. Então, é esse tipo de pensamento que a gente tem que trabalhar. Nossos erros não têm que ser corrigidos, como eram feitos no passado, encarnado nosso aqui, na palmatória. No castigo, você errou, vai ficar no canto escuro, vai ficar ajoelhado no milho, vai levar uma surra. Não precisa, a gente tem que trabalhar essa ideia de que a gente é passível de errar porque nós somos aprendizes. Ou, pensando por outra forma, não somos aprendizes, mas estamos relembrando a nossa essência divina que está embotada no nosso corpo físico. E isso não é motivo de castigo, é motivo de compreensão, de aprofundamento da conscientização de quem nós somos, de nós mesmos. Então, é essa mentalidade que foi criada ao longo de muito tempo, na maioria de todos nós, que o erro precisa ser pago, a dívida tem que ser paga até o último centil, que não é exatamente desta forma. Será que é por isso que talvez, não, uma pergunta assim, que tem pessoas que têm problemas recorrentes, é o mesmo problema com caras com roupagens diferentes, mas no decorrer da vida ela fica se punindo, tipo, sei lá, trazendo, porque a gente vê às vezes um problema que acaba sendo sempre recorrente na vida. Como eles ali colocaram, né? O moço do braço que ficava doente, ficava bom, ficava doente, ficava bom. Quase todo mundo tem um problema base. Eu falo assim, um problema aquele que é o que passa pela vida, toda hora ele aparece de alguma forma. Será que é isso? A gente não consegue fazer isso? A gente fica se punindo, né? Eu particularmente acho que sim, Diva, que eu acho que é a história desse último trecho que a gente leu aí. Eu acho que eu não paguei tudo. Quantas coisas acontecem? Vamos até esquecer a nossa vida espiritual, só a nossa vida encarnada, que a gente faz, a gente se arrepende, e a gente, que eu digo o geral, né? Não é nós daqui especificamente, não. E fica o tempo inteiro remoendo aquilo, poxa, não consigo consertar tal coisa, e se arrependendo, e não consegue sair daquele círculo vicioso, né, de arrependimento e que necessidade de pagar, arrependimento e necessidade de pagar. Eu acho que é meio por aí, sim. Enquanto não tiver essa compreensão de cada um, de que o erro ainda faz parte
de cada passo que a gente dá, que a gente tem que aceitar isso. É esperado que a gente ainda cometa desvios, cometa tropeços, sofra tropeços, caia, se machuque até com certa gravidade algumas vezes, faz parte da própria jornada em si. Nós não estamos caminhando numa estrada lisinha, pavimentada, perfeita. É um terreno acidentado, em que nós podemos escorregar, tropeçar, cair e se machucar. Isso é esperado. Só que a gente não aceita isso. Então, toda vez que cai, caí, meu Deus do céu, errei, preciso ser penalizado, preciso pagar minha dívida. E fica nesse ciclo. Diga. É interessante que você colocou só rapidinho, é que eu lembrei de 2 chefes que eu tive. Um chefe era assim, por que você errou? Por quê? Por quê? Por quê? E o outro chefe assim, tá bom, você errou, então vamos ver como é que você resolve esse problema? Era muito interessante isso. Vamos raciocinar. Diga. Vamos raciocinar. O que é que nós temos? Nós temos o início do espírito. Vamos voltar ao final do século XIX. Século XIX, escravidão, aquela opressão total, zero de direitos, fé cega, aí surgiu o espiritismo. O espiritismo surgiu nesse ambiente conturbado. Então, as pessoas que estavam no espiritismo não podiam ser pessoas com esse pensamento que nós estamos tendo. Porque, querendo ou não querendo, nós somos a 4ª ou 5ª geração, então nós já temos uma visão bem melhor. Depois vem aquele início do século passado, 1920, 30, quando surgiu o Francisco Xavier e Divaldo Franco, eles trazem esse ranço, cara, da época da escravidão. Então, quer dizer, nossa geração é que já está enfocando o amor. Por isso que eu falei com vocês que eu me identifico muito com esse grupo, porque esse grupo são as pessoas mais jovens, eu estou falando de jovens assim, fisicamente mesmo com 70 anos, 50 anos, mas não tem aquele ranço que veio da época, sabe, da época do século passado. Se nós formos olhar, nós estamos 1/4 do século XXI, que é coisa para boa. Então, nós nos adaptamos, nós mudamos, nós estamos botando como primeiro plano o amor. Esse amor, ele abre fronteiras. E antigamente não. E como assim? Nós convivemos com muita gente que pensa que o castigo vai salvar. E se você fizer alguma coisa de bem para o próximo, está sanando as dívidas. Você não precisa passar por tudo aquilo. Mas é difícil a compreensão dessa parte. Nosso grupo aqui entende isso, mas a grande maioria não entende. Porque isso, para a formação da pessoa. Eu vejo assim, tá? É só isso.